Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo sobre o nosso Vasco da Gama. Não vai ser giro de notícias, mais uma vez vai ser aqui uma troca de ideia, um bate-papo entre eu e você para falar sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu até no vídeo que eu postei na parte da manhã eu disse, pô, talvez eu nem volte aqui hoje de novo para falar sobre o Vasco, porque, enfim, a gente está desgastado, de saco cheio, revoltado, mas aqui é a forma que eu tenho de desabafar e conversar com quem também está sentindo aí a mesma coisa que eu, né? A mesma raiva, a mesma sensação de, sei lá, impotência, enfim. E se eu ficar segurando isso para mim, eu vou ficar maluco. Então a forma de eu desabafar é aqui. Então, já que esses jogadores aí fazem a minha vida ser um inferno, eu também vou aqui no canal fazer a vida deles ser um inferno. Eles têm que se virar e fazer o Vasco permanecer na primeira divisão. Eles têm que dar o jeito deles e deixar o Vasco na primeira divisão, esse bando de fracassado. É sobre isso que a gente vai falar, sobre esse elenco medíocre, esse elenco fracassado. Vocês podem reparar que nem a camisa do Vasco eu coloquei, ó. Não tô nem com a camisa do Vasco, eu acho que para falar desses jogadores aí que infelizmente vestem a camisa do Vasco, o Vasco tem que ser poupado. Era para eu ter tirado até o cenário daqui, porque eles não merecem ter nada relacionado ao Vasco junto com a imagem deles. Já é um desaforo eles vestirem a camisa do Vasco toda quarta e todo domingo. Já, enfim, é um desgaste para a nossa história, é uma vergonha para a nossa história ter esse elenco frouxo vestindo a camisa do Vasco. Então eu resolvi pelo menos poupar dessa vez a tão gloriosa, vitoriosa e lindíssima camisa do Vasco. Não vou colocar aqui para falar desse elenco medíocre não. Bom, a situação é essa, né? Faltam aí 3 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O Vasco está aí na 17ª colocação. A tabela está aparecendo aí para você. É a mesma pontuação do Bahia, 37 pontos. Só que, enfim, se a gente olha, se chega um cara hoje de Marte, né? O cara, sei lá, tava confinado, saiu do BBB. O cara saiu do BBB lá, tava confinado, saiu do Big Brother e vai, quero ver como é que tá a situação do Vasco. Aí, pô, vê o Vasco ali com 37 pontos, o Bahia com 37, aí faltando 3 jogos, olha a tabela e fala, pô, pra que esse desespero todo? Não é pra estar tão desesperado assim, dá pra salvar, basta ganhar os jogos ali que dá pra salvar. Mas, meu amigo, quando o cara pegar pra ver os VTs aí das partidas e ver as atuações medíocres desse time, aí o desespero bate. Que, pelo amor de Deus, eu até nas projeções que eu fazia aqui para mim, né, nos cenários ruins, eu até contava com uma derrota do Vasco contra o Fortaleza. Claro que não era o ideal, mas eu pensava, pô, não, o Vasco joga fora de casa, não vem ganhando fora de casa mesmo, provavelmente vai perder para o Fortaleza, e o Fortaleza sai da briga. O que desgraçou de vez ontem foi a forma como o time jogou, né? A forma apática como o time jogou. O Vasco não competiu com o Fortaleza. O Fortaleza que está ali brigando com a gente pela mesma coisa. O Fortaleza não está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, não. O Fortaleza está brigando para não cair também. Está desesperado igual a gente. Tava, né? Agora deu uma respirada. E esse time dominou completamente o Vasco com uma facilidade impressionante. É isso que deixa a gente desesperado, maluco, porque não dá para você olhar aquela partida de ontem e falar, não, esse time aí vai conseguir vencer 2 ou vencer uma, empatar uma e escapar do rebaixamento. Olhando o que aconteceu ontem, é desesperador, é impossível tentar encontrar uma saída. E para piorar, ainda teve a vitória improvável do Sport, né? Porque a gente também contava com a ruindade do Sport, porque ali embaixo, a briga de foice ali de baixo, a torcida do Bahia, a maior esperança do torcedor do Bahia é o quê? É o fracasso do Vasco, o fracasso do Sport. A maior esperança do torcedor do Vasco era o fracasso do Sport, o fracasso do Bahia. E quando o Sport ganha essa partida do Internacional, aí bate o desespero de vez, né? Agora ficou só Vasco e Bahia praticamente ali, e o Sport e o Fortaleza deram um passo importantíssimo para se livrar. Então, 3 jogos aí que o Vasco, enfim, para não passar, assim, fazer conta demais, tem que vencer 2. É difícil imaginar que o Vasco vai vencer 2, mas tem que vencer 2. Na próxima rodada a gente enfrenta o Internacional no domingo, o Bahia joga no sábado, então a gente já vai entrar em campo no domingo sabendo o que precisa fazer, né? Se o Bahia tiver perdido para o Atlético Mineiro, o Vasco vai entrar em campo precisando de um empate. Se o Bahia tiver vencido, nenhuma vitória vai tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Enfim, é complicado, mas enfim, o que eu vim falar aqui nesse vídeo era mais a postura, né, para esses 3 jogos. Acho que nesses 3 jogos finais tinha que acontecer uma limpa.
Esse elenco não pode ficar pro ano que vem. Se for na Série A ou na Série B, já não pode ficar. Mas acho que para esses 3 jogos finais, tem que ter uma limpa nesse elenco e colocar só quem realmente vai correr, vai brigar, vai tentar dar um sangue, porque o que eu vejo é que esses jogadores preguiçosos acabam até contaminando ali o restante a apatia é impressionante, a apatia é impressionante. Eu não sei vocês, mas eu não tenho mais paciência para o senhor Fernando Miguel, que é só chutar de fora da área que ele aceita. Qualquer chute que acerta o gol, ele aceita, é impressionante. Não é goleiro para nível de Vasco. Para mim, nesses 3 jogos, já tira o Fernando Miguel, tá numa fase horrorosa. Assim, não aconteceu a mesma coisa com o Martin Silva em 2018? Ele não estava numa fase horrorosa, ele foi sacado e colocaram o Fernando Miguel para jogar, ele até foi bem na reta final. Então, saca o Fernando Miguel, tá numa fase horrível, aceita qualquer coisa, a bola vai no gol, é gol, tá ali, enfim, é goleiro de brinquedo, qualquer bola que vai no gol é gol. Saca o Fernando Miguel, dá outra chance pro Lucão. Uma falha do Lucão, ele já foi sacado do time. O Fernando Miguel falha toda a rodada e continua. Inacreditável. O senhor Iago Pikachu, é inacreditável que o Pikachu seja o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco no século. Meu Deus do céu, o que fizeram com o Vasco, cara? O Pikachu é o cara que mais vestiu a camisa do Vasco. Isso explica por que o Vasco está nessa situação de M. Isso explica. Um jogador como o Iago Pikachu, até falei isso em outro vídeo, vou ser repetitivo, mas um jogador como o Iago Pikachu no Vasco de verdade não passaria nem na porta. Assim como o senhor Leandro Castano, no Vasco de verdade não seria capitão do time, mas nunca. Nunca. Um capitão que dá uma entrevista depois do jogo tirando o corpo fora, dizendo que tá pagando pelo que fizeram no Vasco nos últimos anos. Pelo amor de Deus, o Santos é uma bagunça também, chegou na final de Libertadores. Lá no Santos teve a mesma coisa, teve briga em eleição, teve, sei lá, presidente que sofreu impeachment, teve confusão em eleição na justiça, 4 meses de salário atrasado, um monte de coisa. O time do Santos, ninguém conhece o elenco do Santos além de Soteldo e Marinho. Os caras chegaram na final da Libertadores. Aí no Vasco, todo jogador vem e fica segurando nessa muleta de briga política, porque o ambiente político atrapalha, não sei o quê. Lá no Santos não atrapalhou, não. Santos tá aí, tá tranquilo no Brasileiro, perdeu a Libertadores lá na final, mas chegou na final, e o Vasco aí sempre brigando para não cair, e esse bando de jogador fracassado segurando nessa muleta, porque a situação política atrapalha, que não sei o quê. Pô, meu amigo, que se não fosse essa situação política maluca do Vasco, que infelizmente colocou o Vasco nessa situação, nenhum de vocês seria um jogador do Vasco. Porque nenhum de vocês tem calibre, tem culhão para jogar no Vasco. É graças a essa situação caótica que o Vasco existe, que vocês têm a chance da vida de vocês, a oportunidade da vida de vocês de jogar num time do tamanho do Vasco da Gama. Então, pelo amor de Deus, vai ficar a vida toda nessa muleta aí. Um monte de time no Brasil tem problema também político. E aqui a gente não está tirando a culpa da gestão, não. O Campelo tem culpa, os agentes políticos do Vasco têm culpa, quem passou, quem tá, todo mundo tem culpa. Todo mundo é culpado também, mas não dá para sempre ficar segurando nessa muleta, não. Tem que tá ali no Vasco, tem que entrar, segurar a bronca dentro de campo e pelo menos ficar na primeira divisão. Ninguém aqui tá pedindo para ser campeão brasileiro, não. Ninguém tá pedindo para esse bando enfim, tentar não xingar, ser campeão brasileiro, não. A gente quer que os caras façam 43 pontos para ficar na primeira divisão, e aí nem isso os caras conseguem. Pelo amor de Deus. Então, para mim, nesses 3 jogos finais aí que restam, o que a gente quer é suar sangue dentro de campo, a gente quer garra dentro de campo, a gente não aguenta mais ver um time que leva um gol e se caga todo, um time que não virou um jogo no campeonato. Ninguém aguenta mais isso. A gente não aguenta ver um time andando dentro de campo. O torcedor passa a semana inteira nervoso, ansioso, com adrenalina lá em cima para na hora do jogo. Parece que esses caras não estão nem aí, porque quando a bola rola, a gente não vê alguém dando um carrinho a mais, dando um pique a mais. Pô, o Vasco perdendo para o adversário direto e o time andando em campo. Isso não dá, né? Pô, falta ali pelo menos determinação para tentar tirar o Vasco dessa situação. Inacreditável, porque o Goiás, que está ali atrás da gente, está ali brigando também, está numa situação difícil o Goiás, mas o Goiás nos últimos jogos aí vem correndo, vem se esforçando, vem ganhando jogos, coisa que o Vasco não está fazendo. O Goiás hoje vem apresentando um futebol muito melhor que o do Vasco e muito melhor que o do Bahia, e por coincidência, lá no Goiás existiu uma limpa, né? No elenco tiraram lá uma galera, mandaram outra embora, deixaram só quem tinha vontade de jogar. E nesses 3 jogos que faltam aí, tem que deixar só quem tem vontade de jogar, porque tem um monte que está aí, que, meu amigo, se jogar com eles vai cair. Não tem mais paciência para Pikachu, não tem mais paciência para Henrique, não tem mais paciência para Fernando Miguel, não tem mais paciência para Castan, não tem paciência nem mais para Juninho, que veio da categoria de base, Bruno Gomes, não tem paciência para nenhum deles mais. E, enfim, se esse vídeo chegar até eles também, se ver, ficar putinho, tomara que pelo menos mexa no brio, né?
Depois joga aí então pra calar minha boca, vocês não são bons? Joga aí pra calar minha boca e deixa o Vasco na primeira divisão. Depois, se deixar o Vasco na primeira divisão, pode vir aqui, fala merda pra mim, enfim, manda piadinha, mas por enquanto pra mim esse time é um bando de merda. Espero que no dia 25 de fevereiro, quando o campeonato acabar, que vocês possam aqui calar minha boca e ficar na primeira divisão. Tomara, tomara. E é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!